Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre noção de função quadrática, ponto de máximo e de mínimo. Vamos entender um pouquinho mais o que significa. Vamos pensar um pouco. Em determinadas situações surgem problemas em que a solução é obter o valor máximo ou o valor mínimo de alguma coisa e precisamos encontrar esses valores. Como representar esses valores através das funções quadráticas? Porque eles são importantes, né? Queremos otimizar o lucro, por exemplo, ou minimizar o custo. Faz sentido, não faz? Então, o valor mínimo ou o valor máximo de uma função quadrática. Então, toda parábola, ao representar uma função quadrática, tem um vértice, um ponto extremo, que pode ser um valor de máximo, que lá em cima o maior, se a concavidade for voltada para baixo, ou um valor de mínimo, se a concavidade for voltada para cima. É um ponto extremo da função. Então, se o a é menor do que zero, quem é a? O coeficiente que está com a letra ao quadrado. Então, se ele for negativo, nós temos um ponto de máximo. Por quê? Porque a concavidade é voltada para baixo, ok? Como que eu consigo esse ponto de máximo? Eu tenho o x do vértice e o y do vértice, ou seja, a coordenada do vértice, ok? Que eu consigo como? A coordenada em x menos b sobre 2a, em y menos delta sobre 4a. Então, se o a for negativo, parece meio contraditório, né? O a negativo, eu vou ter um ponto de máximo. É o a negativo. E o a positivo é o contrário, né? Eu vou ter um ponto de mínimo. Então, tem que associar a positivo, com cavidade voltada para cima, logo um ponto de mínimo. Fica mais fácil de associar. E a gente consegue as coordenadas da mesma forma anterior, utilizando essas formulinhas da coordenada do vértice, o x do vértice e o y do vértice, ok? Então vamos explorar uma situação aqui, ó. Em um espaço retangular será feito um jardim com uma calçada ao redor de meio metro de largura, ok? 0,5, 50 centímetros, como mostrado na figura abaixo. Então eu tenho essa parte azul clara que será a calçada. A área do jardim, y, depende da medida dos lados do retângulo. Então, o retângulo mede o quê? X, que multiplica 20 menos x, essa é a área do retângulo, ok? Do retângulo azul, porque o azul claro é a calçada. Então, essa é a área do jardim que representa o retângulo mais escuro. Essa função quadrática, portanto, sua representação gráfica é uma parábola. Portanto, você irá representá-la graficamente como? Olha lá. A gente pode determinar os vértices, determinar os zeros da função e representar graficamente ela. Então vamos acompanhar como que a gente faz isso. Como que eu determino o vértice? Molezinha, eu tenho a função, o que eu faço? Utilizo a fórmula, ok? Fórmula do x do vértice menos b sobre 2a, só substitui os coeficientes. E do y do vértice menos delta sobre 4a, só substitui também. X do vértice fazendo a continha, 10, y do vértice, 100. Então, eu tenho aí as coordenadas do vértice, x e 100. Fácil assim, tá bom? E os zeros da função? Bom, os zeros da função é direto, né? Não tem nenhuma história aqui contando. Então, a gente vai direto calcular ele. No caso aqui, é uma função quadrática incompleta. Ela vem de uma equação incompleta. Então, posso usar Bhaskara? Sim! Posso não usar Bhaskara? Sim, também! Olha lá, ó. Coloco o x em evidência, multiplicação que é nulo lá, dá zero. Então, ou o primeiro é igual a zero, ou o segundo é igual a zero. Para 20 menos x ser igual a zero, x tem que ser 20, ok? Então, eu consigo os zeros da função, x igual a zero e x igual a 20. Acabou também. Se você utilizar Bhaskara, funciona também. E graficamente, bom, eu já tenho os pontos, né? 0, 0 é um ponto lá do gráfico, o 20 para x é nulo, ok? E o 10 vale 100, porque eu já tenho o vértice. Então, tá aqui as raízes, por isso que o y tá 0, e o vértice. 0 e 20 são as raízes, vai lá em cima até o 100 e desce. Então, esse é o gráfico dessa função quadrática expressa por essa história de área de jardim no retângulo. Bem interessante, né? Nesse vídeo nós falamos sobre noção de gráfico de função, ponto de máximo e ponto de mínimo. Espero que vocês tenham gostado e até breve.